Pai do Senhor, igreja. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Eu quero glorificar a Jesus por essa oportunidade. Meu amigo Silvano Procópio, Deus abençoa. Pastor Joaci, amém. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Presbítero Gilmano, tá? Eu falo sem hipocrisia nenhuma. Eu lembro dos irmãos na oração. Às vezes a gente some na mensagem, mas eu lembro. Nós estamos na batalha, estamos na peleja. Depois que eu vi no cartaz, irmãos, é um culto profético. Deus já tinha me dado uma palavra. Eu não sou pregador não, tá, irmãos? Eu falo aquilo que o Espírito Santo vai me usando aqui. Se você ficar ligado, Ele vai te usar nesta noite, amém? Abra a tua Bíblia lá em 1 Juízes, capítulo 3, um verso muito conhecido dos irmãos pregadores, mensageiros da palavra. Está acompanhado também da minha dona, a minha esposa, meu filho Paulo Henrique, Ana Bete. Glória a Deus. Rabaia Séria, Decabadaia Sóbria, Cavaço, Decante, Oremandaia Séria. Oh glória, oh glória. Amém, igreja? Vamos ler a partir do verso 6, Juízes capítulo 13, versículo 6. Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Então a mulher entrou e falou ao seu. Então a mulher entrou e falou ao seu. Repita comigo, marido, dizendo: o homem de Deus veio a mim, cujo vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terríssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Amado Deus e eterno Pai, a tua leitura foi feita da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor me usa como tu queres. Tu tem visto a minha dedicação sobre esta palavra. Que o teu Espírito Santo venha falar nesta noite. Que o Senhor venha operar milagres e maravilha, Pai. Abençoa o teu povo em nome de Jesus Cristo. E você senta glorificando o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aplauda Jesus, queridos. Glória a Jesus. Irmãos, estamos diante de uma passagem por bastante conhecida. A Bíblia diz que no tempo monárquico, a qual quando os juízes julgavam a Israel, os israelitas, a Bíblia diz que Deus levantou muitos profetas, muitos homens de Deus para guerrear, para libertar o seu povo. A Bíblia diz que entre eles Débora, Jefité, entre outros. A Bíblia diz que quando Israel estava em cativo na mão dos filisteus, a Bíblia diz que os filisteus julgavam a Israel no período de 40 anos. A Bíblia diz que Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele ouve ao clamor daquele povo. A Bíblia diz que Deus agora, Ele levanta agora um homem, a qual mais para frente a gente vamos ver o relato deste homem. Ele foi separado para Deus, para o ofício, para o trabalho de Deus. Na introdução da palavra nós vamos ver que Deus, Ele envia o seu anjo presbítero Silvano Procópio a uma mulher a qual seu esposo era manuado. A Bíblia diz em algumas traduções que esta mulher está no campo, e quando esta mulher, pastor, ela está no campo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ela e diz: olha, tu és estéril, sobre o teu ventre nunca gerou, nunca gerará um filho. A Bíblia diz que aquele anjo falou para ela: neste momento o Senhor começa a gerar sobre a tua vida, sobre o teu ventre, porque aquele que há de gerar
aquilo que você necessita. A Bíblia diz que quando aquela mulher, ela recebe a presença do anjo angelical, se nós olharmos a palavra, o nome anjo, da qual maiúsculo, teofanicamente, o próprio Cristo, ele chega até aquela mulher, ela sai, irmão, horrorizada, com temor, ela corre diante de Manoá, o seu esposo, e ela diz: eu encontrei como homem, o seu aspecto era como anjo de Deus. E ele me disse as seguintes palavras. A Bíblia diz que o anjo fala para ela: o que vai ser gerado dentro do teu ventre vai ser um nazireu. O que é o nazireu, pastor? Era alguém que tinha um chamado, um ofício separado para o trabalho de Deus. Mas hoje em dia, irmão, nós recebemos a consagração, nós temos o ofício chamado de obreiro, mas nós não exercemos o chamado separado. Porque, irmão, há quem diga que há muitos chamados e há escolhidos, irmãos. Aleluia! Deus, ele te escolheu nesta noite, igreja. A palavra está sendo pregada, naquele dia não vai ter desculpa. A Bíblia diz que o anjo fala: olha, ele não vai beber bebida forte. Antes mesmo dele nascer, irmão, o anjo fala: você não vai beber o fruto da vinha, você não vai tocar em coisa imunda, porque o costume judaico, irmão, segundo a lei, a pessoa, ela se tornava impura a praticar esse desato. Oh glória, quando Deus, ele te chamou, querido, ele te estabeleceu alguns limites. Hoje o crente pode tudo, né, irmão? Pode beber, pode adulterar, pode comprar e não pagar, pode falar mal da vida dos outros, mas o crente lavado e remido não, irmão, porque ele sabe que ele é separado para o trabalho de Deus. A Bíblia diz, irmão, que esta mulher fala para Manoá. Manoá é da tribo de Jorá, da tribo de Dan. A Bíblia diz que quando este anjo, esta mulher fala a respeito do anjo, a Bíblia diz que este homem, ele se põe a orar para o Espírito. A Bíblia diz que quando ele diz: se o anjo falou contigo, ele também vai falar comigo. Irmão, porque um crente que ora, um crente que se põe de joelho, Deus responde a oração, irmão. Quem tem intimidade com Deus, irmão, ainda que não chegou no tempo, Deus, ele vai responder a tua oração, irmão. Porque com tudo que nós temos diante da palavra, irmão, a hora para tudo. Assim as coisas que Deus no horário caiós, o tempo de Deus ele estabelece um tempo determinado, irmão, para tudo acontecer. A Bíblia diz que Manoá agora ele vai orar. E quando Manoá ele vai orar, ele fala a seguinte frase, dizendo: Senhor Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos, o Senhor falou por intermédio do teu anjo a minha esposa. Agora eu peço que o Senhor fale comigo também, oh glória. A Bíblia diz que imediato, irmãos, Deus ouve a oração daquele homem. Aleluia, Jesus. Oh glória. Tem coisas que tu pediu para Deus, tu tem esquecido, mas Deus não esquece da tua oração. Deus não esquece daquilo que você pediu para Ele. A Bíblia diz que esta mulher agora está no seu ofício, está no seu trabalho. Novamente o Senhor envia aquele anjo para falar com ela. A Bíblia diz que ela corre rapidamente e vai falar ao seu esposo Manoá, dizendo: olha, aquele anjo, ele apareceu para mim novamente, oh glória. Irmão, porque quando nós clamamos, Deus ele envia anjo. Quando nós clamamos, Deus ele envia socorro. Quando nós glorificamos Deus, ele entra com providência na vida do crente, irmão. Foi assim na vida de Manoá. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. O anjo aparece para ele e fala: assim como eu falei à mulher, eu falo para ti. Porque é uma preocupação, cuidado, irmão. Para nós fazer a obra não é de qualquer jeito, irmão. Obreiro relaxado, irmão, que faz a obra de qualquer jeito. Não ora, não jejuma, não paga preço e quer milagre, irmão. Irmão, muitas das vezes, irmão, há muitos crentes dentro da igreja. Aqui tem pastor, irmão, para exortar a igreja, mas eu sou a atalaia de Deus. Há muitos crentes que dentro da igreja, irmão, o único céu que
que vai buscar na boca dele, irmão, não tem testemunho, não tem caráter de crente, não tem vida com Deus, irmão. Ainda de domingo para segunda, às madrugadas, 3 horas, orando com boca no pó, qual o propósito, pastor? Buscando com zelo os dons espirituais, buscando com zelo, glória, a virtude do Espírito Santo. Irmãos, há pessoas que entram na igreja vazia e saem seca, irmão, já não tem mais aquela vontade de ser cheio do Espírito Santo. Ele só é ouvinte da palavra, mas ele não é praticante. Na terça-feira, de segunda para terça, o presbítero, o pastor Valcir falou: varão, nós vamos orar de meia-noite aqui no propósito leitor junto com vocês. Tem que vigiar também, irmãos. E nós fomos, irmãos, ali nós oramos, irmão, pagamos o preço, irmão, e nós vemos a diferença, irmão. Aleluia! O pregador não é obrigado que você sinta nada, porque cada um tem a sua intimidade com Deus. Às vezes as pessoas que estão aí embaixo, não, acham que o pregador tem responsabilidade que você sinta a presença. Não, irmão, cada um tem a sua intimidade com Deus. A Bíblia diz que quando este anjo, ele fala para este homem: olha, o mesmo que eu disse para a sua esposa, você vai fazer. Sobre a cabeça dele não passará navalha, ele não vai beber bebida forte. A Bíblia diz que vamos lá agora, presbítero Procópio, tenta deter este anjo. Ele pergunta: qual é o teu nome, pastor Juraci? E ele responde: porque tu chama pelo meu nome, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você sabe quem é ele, irmão? Ele é o teu ajudador, ele é o teu Deus, ele é o teu amigo, irmão. A gente às vezes está tão distante de Deus, irmão, a gente não percebe, irmãos. Hoje eu passei o dia todo enfermo, estou aqui enfermo ainda, irmãos. E eu falei: Senhor, se eu pudesse cancelar a mulher hoje, mas eu falei: Senhor, estou aqui, Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É amor pela obra, é desejo de fazer a vontade de Deus, irmão. Às vezes a gente inventa tanta desculpa, irmão, para fazer a obra de Deus, irmão. Qualquer dorzinha de cabeça, eu não vou para a igreja. Qualquer dorzinha na unha do pé, não vem para a igreja, irmão. Irmão, se tu não ser crente aqui na terra, irmão, jamais tu vai passar naquele dia, irmão, pelas portas. Porque o caminho é estreito, irmão. O caminho é apertado. Há muitos que estão largando na porta: Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, riqueza. Não, irmão, Deus ele não te prometeu nada disso. Quer ver uma coisa? Olha para mim para ver se tu pega. Há pessoas que dizem: naquele dia eu vou perder a salvação. Ei, irmão, a pessoa perde a salvação a partir do momento que ela rejeita Cristo nesta vida. Você prega para ele, fala do amor de Jesus para ele, e ele rejeita automaticamente, ele perde a sua salvação. A Bíblia diz que agora ele quer oferecer sacrifício ao anjo, o holocausto. A Bíblia diz que este anjo ele fala: somente ao Senhor nós temos que oferecer holocausto. A Bíblia diz que Manoá ele insiste, e quando ele insiste, a Bíblia diz que ele pega um cabrito, ele coloca sobre a fenda da rocha e ele sacrifica ao Senhor. A Bíblia diz que o anjo ele se põe entre o fogo da chama do sacrifício e ele sobe para o céu, olhando para Manoá e a sua esposa. A Bíblia diz que o tempo se passa, e quando o tempo se passa, irmão, oh glória, o milagre começa a gerar. Levanta a tua mão que eu vou profetizar, irmão. Deus te fez promessa. Deus fez promessa na tua vida. Não desista. Deus vai tratar com este homem, Deus vai tratar com esta mulher, irmão. Não desista da tua casa, da tua família. Eu falo com toda convicção, por mais luta, problema, dificuldade, irmão, que a gente temos dentro do casamento, mas não larga o teu cônjuge, irmão. Não larga, irmão, porque, irmão, nós vemos, irmão, pessoas abandonando um ao outro facilmente. A Bíblia diz que quando agora, irmão, Manoá ele se deita com a sua esposa, o milagre começa a ser gerado. Mas nós temos que vigiar, irmão, para que nós permanecemos na bênção, na vontade de Deus, para que o milagre aconteça. A Bíblia diz que agora, a Bíblia diz que Sansão ele nasce, e quando Sansão ele nasce, ele já é, irmão, impulsionado, agitado pelo Espírito Santo. Eu vou falar porque o Espírito Santo está me incomodando. Você lembra quando você converteu, irmão? Você lembra quando você tinha um primeiro amor na tua vida, irmão? Você tinha vontade, irmão, de sair para o mundo pregando o Evangelho. Você tinha vontade, irmão, glória, de fazer um
mas você sabia, aleluia, que o Deus do impossível poderia fazer acontecer. O primeiro amor é bom, irmão. A gente perdemos essa essência. Em Sansão, quando ele começa o seu ministério no primeiro amor, a Bíblia diz, irmão, que quando ele chega na presença de Deus, irmão, oh glória, ninguém segurava Sansão, irmão. Oh glória, aleluia, oh Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, irmão, ninguém toca, irmão. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não bate boca. Um crente cheio do Espírito Santo, quem justifica ele é Deus. Um crente cheio da presença, da graça do Senhor, ele não tem um inimigo, porque ele sabe que aquele que está na vida dele é maior, que aquele que está com ele é maior, e não perde peleja, não perde batalha. A Bíblia diz que agora a criança, ele nasce. Essa criança nasce para julgar Israel, os israelitas, os filisteus. A Bíblia diz que agora Sansão, irmão, ele desce para Dinar. E quando Sansão, ele desce para Dinar, a Bíblia diz que Sansão agora, ele se apaixona por uma mulher filisteia. Oh glória, o nosso coração é enganoso, irmão. O coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem de Deus. A Bíblia diz que quando Sansão, ele se apaixona, irmão, por essa filisteia, ele chega até os seus pais e diz: eu achei uma mulher a qual ela agrada aos meus olhos e eu estou apaixonado por ela. A Bíblia diz que Sansão rapidamente ele chama os seus pais para conhecer esta mulher. A Bíblia diz que os pais não estão de acordo. A Bíblia diz que quando o pai não está de acordo, ele fala para ele, dando um conselho, dizendo: meu filho, porventura entre o teu povo, entre a nossa nação, não há mulher para você tomar como esposa, oh glória. Mas a Bíblia diz que aquele negócio era de Deus, porque Deus queria ensinar, irmão, oh glória, esta criança, este homem que ia crescendo contra os filisteus. A Bíblia diz que eles descem. A Bíblia diz que em uma ocasião os pais vai. A Bíblia diz que Sansão ele rompe na frente. A Bíblia diz que vem um filhote de leão novo na frente de Sansão. A Bíblia diz que quando este filhote de leão vai para atacar, o que acontece? O Espírito Santo se apodera dele. A Bíblia diz que Sansão pega este leão, irmão, e rasga ele pelo meio, pela boca, irmão. Oh Espírito Santo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5 ao 9 diante, o diabo ele anda em nosso derredor, irmão, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade para nos tragar. É necessário a igreja estar dispersa, é necessário a igreja estar vigilante, é necessário a igreja, irmão, estar orando, irmão. Eu vejo nos últimos dias, irmão, as pessoas parando por qualquer coisa. Uma vez agora, no último mês, eu perguntei, o colega de fábrica, eu perguntei: irmão, por que você saiu da igreja? Por causa de pessoas. Eu saí da igreja por causa disso, por causa daquilo. Mas o que Jesus pensa a respeito disso eu não sei. Eu falando para ele: você não tem mais vontade de ir para a igreja? Ele falou: não tenho nenhum desejo mais de ir para a igreja. Aí que mora o perigo, irmão. Quando a gente perde o foco, quando a gente já não tem mais o desejo de se ver a Deus. Quando a esposa do Procópio cantou louvor aqui, Espírito Santo, eu me arropiava todinho, irmão. As lágrimas vinham, eu segurava as lágrimas, vinham por quê, irmão? Quando a gente está quebrantado pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem vontade de servi-lo, a gente tem vontade de ser cheio dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus gostava tanto de poçar-se de Sansão, irmão, e ele operava maravilha. A Bíblia diz que agora, irmão, em outra ocasião, Sansão ele desce para as bordas da sua noiva em Dinar. A Bíblia diz, irmão, que quando ele está retornando, a Bíblia diz o costume judaico, como eu disse, não era lícito tocar em coisa imunda. Ele toca, irmão, e ainda ele leva para a sua casa, ele come do mel. Oh Espírito Santo, eu posso falar, igreja? Amém. A palavra bate em mim, irmãos. Às vezes nós cometemos coisas que a gente fala: não tem nada a ver, pastor. É normal, tem a ver sim, irmão. Traz uma consequência a gente brincar na presença de Deus, irmão. A consequência, ela chega, quando ela chega, é amarga. Ele leva para casa o problema, ele leva para a sua casa e dá para o
Às vezes o chamado deixa dores amargas na nossa vida, mas são as marcas de Cristo na nossa vida. E estas marcas naquele dia, irmão, vai saber o quê? Nós vamos receber a coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem prometido para aquele que o ama. A Bíblia diz que agora, quando Sansão ele está, irmão, ali com seus pais, com os costumes daquele jovem, a Bíblia diz que agora os filisteus, ele pega 30 homens e coloca diante deles ali, irmãos, e eles estão bebendo, farreando, e Sansão ele lança uma enigma, irmão. Eita glória! Tem coisa, irmão, que Deus não manda o crente fazer, ele faz, irmão. Tem coisas que não é para nós fazer, a gente vamos, irmão. Tem coisas que a gente coloca na mão de Deus, a gente toma na mão de Deus de novo. Ele lança um enigma, e nesse enigma, irmão, a Bíblia diz que muitos morrem, 30 homens, porque ele faz um voto ali de 7 dias, que quando um entregar o voto, o outro não entregar, ia pagar um preço, irmão. A Bíblia diz que então, agora se levanta, irmão, os inimigos contra Sansão. Era um projeto de Deus, pastor? Era. Deus era na vida de Sansão, pastor? Também era, irmão. Mas nós temos que entender qual que é a vontade de Deus, irmão, em meio ao problema, em meio à batalha. Irmãos, ei, se Deus está te provando, irmão, permaneça. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 12: bem-aventurado o varão que passa por prova, por luta, porque depois de ter sido provado, ele vai receber a coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que amam. Espírito Santo de Deus, que Deus conforte o coração de pessoas aqui nesta noite, porque nós estamos vivendo um dia mau sobre a terra. Agora as pessoas já não têm mais sensibilidade à presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que agora, irmão, quando Sansão ele mata este povo, ele sobe para sua casa irado, e quando ele volta para sua casa irado, ele agora se revolta contra os filisteus, a qual nós vamos ver, irmão, que Sansão ele pega 300 raposas, irmãos, e agora ele taca fogo, irmão, no rabo delas, e começa a soltar entre a seara do filisteu, pastor Valcir. E agora começa uma peleja, agora começa uma guerra. A Bíblia diz, irmão, oh glória, eita Espírito Santo, já falei a você pregar, irmão. Tem aliança que você fez, não era para você fazer, irmão, que não era de Deus, irmão. Tem coisas que a gente fez, irmão, que não era para nós fazer. Por quê, pastor? Vou repetir, não era de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, consulta a Deus, porque cada decisão que nós tomamos dá uma consequência. A Bíblia diz que neste momento os filisteus questionam quem fez isso. Foi Sansão, o sogro, eu esqueci o nome dele, irmão. A Bíblia diz, irmão, que os filisteus agora se enfurecem. Porque, irmão, o sogro de Sansão pega a esposa que era para ser de Sansão e dá para o seu companheiro, para o seu padrinho. A Bíblia diz, irmão, que agora, irmão, o filisteu fica enfurecido. O que ele faz, pastor? Ele pega aquela que era para ser esposa de Sansão e queima ela, queima o seu pai, destrói a terra deles, irmão. Por quê, irmão? Por causa de uma consequência de Sansão. Deus. Sansão ele tinha muitas oportunidades, mas ele brincava com as coisas de Deus. Eu e você, cabe a mim, irmão, não brinque com as coisas de Deus, irmão. Porque um dia nós vamos ser comprados por cada ato. Eu não classifico mais o homem e mulher de Deus pelo tanto que ele prega, irmão. Eu classifico o homem e a mulher de Deus pelo caráter que ele tem, pela vida de intimidade que ele tem, irmão. Irmão, ei, irmão. Aleluia. Você pode até andar, irmão, com qualquer um, mas não seja igual a eles, irmão. Você pode até já andar com joio, mas não seja joio, seja trigo, irmão. Seja servo. A Bíblia diz que agora começa uma rivalidade entre eles. A Bíblia diz que agora Sansão ele foge para as montanhas. A Bíblia diz que os filisteus acampam agora perto de Judá, perto dos israelitas. A Bíblia diz que agora os israelitas, Judá, pergunta: vocês vêm em guerra contra nós? A Bíblia diz que eles não, nós queremos Sansão. Eu posso falar, irmão? O diabo não é amigo de ninguém, irmãos. O diabo não é amigo de ninguém. O presbítero está aqui, ó. Teve um dia que ele colocou a mão na cabeça de um jovem. Diabo manifestou. Recebi poucos dias agora essa irmã se cortando todinha, irmão. Se cortando o seu corpo. Isso é normal, irmão? São demônios, irmãos. No mundo espiritual. E às vezes Deus nos deu poder e autoridade. O que é que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu, irmão? Eu não sei pregar, mas quando dá, não
Deus te confiou algo, faça com amor, irmão. Da vida parece algo que Deus te confiou, irmão. Para que aquele dia, irmão, a desgraça para muitos crentes, passa a vida toda chamando Deus de Pai. Naquele dia Deus olhar para você: eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim todos que praticam iniquidade, todos que cometem pecado. A impiedade, irmão, é aqueles que não conhecem a Deus. A iniquidade é o pecado do crente que conhece a Deus. Vive uma vida de engano, irmão, dentro da igreja. Isso é para mim, a minha igreja. Irmão, a minha igreja. Pregando palavra, irmão. A Bíblia diz que agora diz que é Sansão. Os irmãos trazem 3.000 homens. Vai até Sansão, conversa com ele para mim adiantar. A Bíblia diz que agora eles lançam ali, irmão, um desafio: vocês vão me amarrar, mas vocês não me tirem a vida. Sansão, ele desce. A Bíblia diz que quando os filisteus começam a jubilar, começam a glorificar, agora pegamos ele. A Bíblia diz que agora ele enche, irmão, uma queixada de jumento fresca. E com essa queixada de jumento, antes disso ele quebra as cordas. Porque o Espírito Santo é na vida dele, irmão. O Espírito Santo sempre usa uma pessoa com um propósito, irmão. Aleluia, para que o nome de Jesus seja glorificado, irmão. Mas na hora, irmão, que a pessoa está fazendo de qualquer jeito, irmão, a consequência vem. Sansão, ele é cheio. A Bíblia diz que uma queixada de jumento, Sansão, ele mata 1.000 filisteus, irmão. A Bíblia diz que agora Sansão, ele clama ao Senhor cansado. Ele clama ao Senhor: o Senhor me deixe a vitória dos nossos inimigos. Agora o Senhor vai me deixar morrer de sede. A Bíblia diz que Deus toca na rocha, na caverna, e sai água, e Sansão, ele bebe. Mas Sansão, ele nunca aprendia, irmão. Vai doer, mas vai curar, irmão. Serve para mim, irmão. Tem gente que fala: o pastor é santarrão demais, irmão. Ei, irmão, santarrão é o que, irmão? Vai viver uma vida de pecado? É estar em cima do altar de paletó e gravata, irmão, escondendo do mundo, escondendo do pastor, irmão. Isso que é santidade. Mas às vezes, quando nós pregamos a verdade, irmão, às vezes, quando nós pregamos o evangelho com sinceridade, é santo demais, é santarrão demais. Eu ouvi isso com um pastor esse dia agora, irmão, não tem uma semana. Fulano de tal falou que gosta do Senhor, pastor, porque o Senhor é santo demais. Eu falei: oh meu Deus, já era para mim estar no céu, irmão. Porque o que escandaliza crente é pecado, irmão. O pecado é que escandaliza crente. A Bíblia diz que Sansão, contudo, ele não aprende, querido. E ele desce até Gate. E quando ele desce até Gate, a Bíblia diz que Sansão, ele começa, irmão, glória, a menosprezar o Espírito Santo, com meretriz, com prostituta. A Bíblia diz que agora aquele povo daquela cidade quer pegar Sansão de qualquer jeito, irmão. Ei, irmão, o teu inimigo só está esperando uma brecha que tu dá para ele ceifar a tua vida, irmão. O teu adversário só está esperando uma brecha para te destruir, mas ele está derrotado no nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque o Senhor te coloca em espírito de vigilância. Esteja atento, irmão. Ei, seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Todo que não é pastor está falando de mim. E aí, irmão, falou que Jesus era endemoniado, ele era endemoniado. Falou que Jesus tomava umas cachaças, ele era cachaceiro, irmão. Não, irmão. Jesus, ele tinha um foco, ele tinha um propósito a cumprir na vida dele, irmão. A Bíblia diz que quando o Sansão está ali, irmão, o povo arma-se lá da armadilha. Da meia-noite, o Sansão, ele sai para me ajudar. Ele pega os portões da cidade e carrega nas costas, porque o Espírito Santo era com ele. Mas mal ele sabia, irmão, que Satanás estava preparando cilada contra a vida dele. Muitos irmãos que estão dentro da igreja brincando, irmão, com a obra, brincando, irmão, de fazer a vontade de Deus, mal sabe ele que Satanás está procurando uma ocasião para o destruir. Porque enquanto Sansão era para julgar Israel, os israelitas, Sansão, ele estava brincando, irmão. Irmão, não brinque, irmão, com a obra. Você quer obreiro, irmão? Nós que somos pastor, faça conselho, irmão. Eu falo de mim, não vou falar pelo pastor, porque ele tem intimidade dele. Só eu sei o preço que eu pago pela obra, irmão. Porque, irmão, às vezes eu saí de madrugada para pegar droga de uma cidade até a outra. E à meia-noite, 3 e pouco, 12 e pouco da madrugada, irmão. E hoje, irmão, a gente serve a Deus, irmão. Eu falo: Senhor, o que acontece com os crentes, Senhor? Irmão, só abre a boca para dar glória se a gente mandar dar glória. A palavra está sendo pregada, irmão, não glorifique, irmão. Fica igual olho de saco, irmão, como se morresse no dia da enchente, olhando para a gente, parecendo chupou limão, irmão. Dá o glória, irmão, glorifica o nome de Jesus. Eu sei que intimidade
diz que agora, irmão, eita glória, o diabo ele sempre vem com bandeja, irmão. Amém, queridos? Eu vou falar porque o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar. Se você está esperando o varão do Senhor, espera o tempo certo, porque Satanás ele pode vir com bandeja para a tua vida. E nem aquilo que aparentemente parece ser de Deus não é de Deus. Sansão agora ele desce, irmão, mais um pouco para uma cidade com seu nome esquecido. É melhor a gente esquecer, falar o que não dá. A Bíblia diz que ele agora habita com a mulher por nome Dalila. O seu coração é preso a esta mulher. A Bíblia diz que quando o coração dele é preso a esta mulher por 3 ou 4 vezes o engana, irmão, tentando descobrir da onde vem a sua força. Eu vou falar, Jesus. Tem pessoas que chegam do teu lado parecendo ser teu amigo. Tem mulheres que chegam na tua casa parecendo ser tua amiga, mas muitas das vezes está de olho no que é teu, irmão. Muitas das vezes, irmão, está de olho naquilo, glória a qual Jesus te deu, irmão. Tenha vigilância. Aquilo que era precioso para a vida de Sansão, o diabo sabia, irmão. Jesus te fez uma promessa, sim ou não, igreja? Irmão, sim ou não, igreja? Vai com o microfone, quer ver? Sim ou não, igreja? Jesus te fez promessa, irmão. Ei, e as promessas dele estão de pé. A Bíblia diz que agora a força de Sansão não consistia na força do cabelo, mas sim numa aliança que ele tinha com Deus, irmão. A Bíblia diz que muitas das vezes Sansão brincava com o poder de Deus. Oh glória! E nenhuma dessas vezes, a Bíblia diz que os filisteus ficavam no quarto escondido. A Bíblia diz que agora Dalila falava sempre com Sansão, aí vinha os filisteus, e ele chegava, quebrava as cordas, as emendas, as tranças do cabelo, nada funcionava. Mas um dia o seu coração estava entregue àquela mulher, irmão. Ele sabe qual é a tua fraqueza, irmão. Mas não deixe ele te pegar por ela. Peça a Deus misericórdia pela tua fraqueza. Qual que é a minha fraqueza, pastor? Tu sabe? É aquilo, pastor. Você sabe qual é a tua fraqueza? Porque depois que ele te pegar, irmão, meu Deus, só a graça de Deus na tua vida. A Bíblia diz que ele fala, revela o segredo para aquela mulher. Na minha cabeça nunca passou na valha, porque eu sou nazireu separado de Deus. A Bíblia diz que de repente aquela mulher comprada pelo filisteu, ela vende a Sansão. O filisteu vende, Sansão se levanta como das outras vezes, mas mal sabia ele que o Espírito Santo de Deus, olha, irmão, já tinha saído dele, irmão. É Deus. Oh glória. Você lembra, irmão, de Ananias e Safira, irmão? Brincou com o Espírito Santo. Hoje Deus não está matando mais não, né, presbítero? Deus não está matando mais não, irmão. Às vezes Deus deixa uma sequelinha ali, outra ali, irmão, porque Deus sempre quer dar uma oportunidade, mas o cara não muda. Mas a dona não muda de jeito nenhum, irmão. Isso aqui serve para o pastor também, irmão. A Bíblia diz para nós adiantar, irmão, para nós resumir, que os filisteus pegam Sansão, irmão. E o que é que faz com ele, pastor? Pega uma faca lá, irmão, uma peixeira. Não está escrito assim não. Pega uma faca lá, irmão, cava o olho de Sansão e arranca os olhos dele, irmão. O diabo quer tirar a visão espiritual que você tem de Deus, irmão. O diabo quer tirar o bem mais precioso que você tem, irmão. É a visão da obra, é a visão do reino, irmão. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ficar firme, atento, vigilante. Porque Sansão, de todo jeito, o Espírito Santo era com ele, era na vida dele, irmão. Deus queria operar na vida dele, era para ele justificar, irmão, a Israel. Mas ele brincava, irmão. Aleluia, Deus. Oh, glória. E resumindo, para mim finalizar, a hora não espera. A Bíblia diz, eu convido você para ficar de pé. A Bíblia diz que quando Sansão estava oferecido como, irmão, espetáculo, como palhaço para aquele povo, leva ele no templo de Dagon, irmão. A Bíblia diz que quando ele está ali no templo de Dagon, a Bíblia diz que agora Sansão fazia trabalho de jumento, Sansão era carcereiro, era prisioneiro. A Bíblia diz que quando Sansão está ali, ele lembra dos seus erros, do seu fracasso. Porque, irmão, eu lembro da minha caminhada, irmão. Eu era um obreiro que dava trabalho ao pastor, irmão. Pastor de oração, dava trabalho. Eu sempre falo isso onde eu vou falar. Eu amo o meu pastor geral, porque ele me ensinou a ter caráter, ser homem de Deus. Tinha vezes que aquele homem me levava para o monte, passa um óleo de peroba na cara, você vê se brilha, vira crente, vira homem de verdade. Eu falei, uai, pastor, as minhas dona fala direto, para a gente aprender a ter caráter, irmão. E Sansão, todas as vezes, ele tinha uma oportunidade e ele não mudava. Nessa noite o Senhor requer uma mudança, um posicionamento do pastor, da igreja, irmão. Vamos fazer por onde, irmão? Aleluia, Deus. Os cultos aqui, irmão, tem um dia de culto, vem para o culto, irmão.
celular, não na TV, não, irmão. Vem para o culto adorar o Senhor, irmão. A igreja precisa do dízimo, da oferta. Seja dizimista fiel, irmão. Não retém aquilo que é de Deus, irmão. Seja fiel um pouco que no muito Deus te coloca, irmão. Sansão, ele brincou até chegou um ponto, irmão. A Bíblia diz que uma criança leva ele até os pináculos, a coluna do templo de Dagon, a qual os deuses daquele povo civil filisteu. A Bíblia diz que ele entra ali nas escórias e ele pede o Senhor: Senhor, me justifica pelos meus 2 olhos e dos meus inimigos. A Bíblia diz que era para Sansão justificar o povo 40 anos, mas ele justificou o povo 20 anos, irmãos. E aqui eu finalizo, irmão. Quantos anos de crente você é, irmão? E nada mudou na tua vida, irmão? Quantos anos que você serve a Deus e nada mudou na tua vida, irmão? Alguma coisa está errada, irmão. Irmão, não espere a morte chegar, a doença chegar para você se arrepender, irmão. Eu sei que o título que estava eu ouvi depois que eu li era profética, mas a profecia de Deus para a tua vida nessa noite: põe-te de pé, que Deus fala contigo, irmão. Permaneça na posição que Deus te usa. Amém, queridos? Amém, igreja? Oh, Jesus. Eu falei, irmão, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu estudei, eu dizer, porque o pastor é diferente, pregador, presbítero, eu gosto, né? O pastor gosta mais de apacentar, dar uma instrução, um direcionamento. Mas essa palavra foi o que Deus colocou no meu coração. Sansão, ele tinha o Espírito Santo, mas ele brincou com Deus, irmão. Não brinque com Deus, irmão. É sério, irmão, eu estou dizendo aqui, não brinque com Deus. Às vezes, irmão, quando eu sinto o Espírito Santo dar uma afastadinha, eu procuro, falo: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? E eu entro de novo para o joelho. Ora, irmão, busque de Deus, porque Deus tem milagre para a nossa vida. Amém, queridos? Feche os teus olhos nesta noite. Levanta as tuas mãos para o céu. Não por mim, mas pela palavra. Senhor, derrama a tua bênção agora. Derrama a tua graça agora. Derrama a tua unção agora. Fortalecimento. Dá saúde a esta mulher. Dá saúde a este homem. Dá fortalecimento a eles. Sustenta eles. Renova eles. Porque o mesmo anjo que apareceu para aquela mulher, ó Deus, aparece agora para esta mulher com bandeja de cura na mão, com bisturi na mão para fazer cirurgia, para fazer milagre. Ó Deus, em nome do Senhor, o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ó Deus, abençoa o teu povo, seja com cada um aqui nesta noite, abençoando, fortalecendo o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Receba a tua vitória, vai em paz, debaixo da graça e da proteção do Senhor. Que Deus esteja contigo e nunca te falte o óleo precioso sobre a tua cabeça. Nunca te falta a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, porque você precisa dele. Todos nós, quando subimos para pregar, para cantar, para fazer algo para o Senhor, necessitamos da mesma fonte. Esta fonte se chama Espírito Santo. Valoriza ele. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não entristeça ele, porque ele tem de melhor para as nossas vidas. E assim eu glorifico o nome de Jesus e agradeço a minha oportunidade. Agradeço o pastor Juraci, presbítero Pocopos, o presbítero Chihuahua, os demais irmãos, os demais obreiros da casa do Senhor, toda a igreja. Que Deus abençoe os irmãos, mas que vocês fiquem firmes, irmão. Vai chegar um dia que essas portas vai fechar, irmão. A oportunidade é hoje e agora. Ter uma vida de mudança, de transformação diante de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, amém? A paz do Senhor.